graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos aproveitar que estamos em pé. Vamos ler a Bíblia. Por favor, quem trouxe a Bíblia Sagrada, por gentileza, abra a mesma no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e versículo 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e versículo 36. Diz assim: porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Abra ainda, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4 e versículo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4 e versículo 1. Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Amém. Estejam sentados, por favor. Incline a sua cabeça, vamos agradecer a Deus pela palavra, vamos falar com Deus. Cabeça inclinada, sentados, vamos falar com Deus. Eterno Deus, nosso Pai, glorificamos ao Teu nome, Senhor, por esse momento de comunhão, esse momento de alegria, de felicidade, que o Senhor tem nos oportunizado de estarmos aqui com a nossa família reunida, a família Renovar. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui nessa noite. Cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada irmão, cada irmã, cada família. Aqueles que deixaram o conforto do seu lar e vieram aqui com o único objetivo de cultuar o Senhor, de prestar cultos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, de reconhecer a Sua soberania sobre as nossas vidas. Esse é o nosso objetivo de estarmos aqui. Apresentamos a Ti os louvores que nós aqui entoamos, Senhor, e pedimos que o Senhor receba como uma oferta que nós fazemos a Ti. E agora pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor fale a nós pela Sua palavra. Amém, Jesus. Meus queridos, eu estava pensando hoje à tarde uma notícia bastante difícil para todos nós aqui de Chapecó. Não sei se vocês estão todos apercebidos, mas nós estamos vivendo, na nossa região aqui, uma epidemia de dengue. Todos já sabem, né? Os agentes estão lá nas casas, toda semana batendo, fazendo o servicinho deles. Muito bem feito. Mas estamos vivendo uma epidemia. E, se não estou enganado, hoje, faleceu a primeira vítima, hoje, de dengue, contraído aqui em Chapecó. Primeira vítima hoje. Professor universitário que perdeu a sua vida em virtude dessa doença que está aí. E nós ficamos, de certa forma, chocados com a impotência das autoridades de resolver um problema que vem se alastrando há décadas. Há décadas. Eu era criança e as autoridades já lutavam contra isso. Agora, o que acontece na realidade, nós não sabemos. Não sabemos o que movimenta isso, que gera isso tudo. Se é só o mosquito mesmo, você tem outras coisas por trás disso. Mas, na verdade, existe uma palavra bíblica que diz que esse é um sinal dos tempos. Que nos últimos tempos haveriam pestes. Pestes em vários lugares, junto com outras situações. Mas é uma palavra, existe uma palavra bíblica a esse respeito. E nós temos que nos preparar, meus queridos, porque o mundo, do jeito que está indo, cada vez mais, nós vamos nos deparar com esse tipo de tragédia na nossa sociedade. Quando melhora uma coisa, aparece outra. Aparece uma mutação de um vírus aí, e ataca as pessoas, e causa morte, e causa estrago na sociedade. Nós temos que nos preparar. Mas como nos proteger? Aí eles dizem, passa repelente. Mas e quando você esquecer do repelente? E como é que você vai se proteger do mosquito? De que forma? Como?
Não tem como, é difícil. E o que nós, como cristãos, devemos fazer? Como é que nós entramos nessa situação? Como é que nós podemos trabalhar para que as circunstâncias que a nossa sociedade, que o nosso mundo está vivendo, possa ser superada, possa ser amenizada? Como é que nós podemos trabalhar? Como é que temos que ver essa situação toda? A tragédia social que se abate sobre as famílias, vítimas dessas pestes que estão aí, é coisa tremenda. É coisa muito séria. Hoje à tarde acompanhava também na televisão as manifestações que temos no Brasil todo, manifestações políticas. É independente, sem levar em consideração a questão de ser contra ou a favor, que eu acho que não é o momento para nós nos posicionarmos em púlpito de igreja sobre isso. Cada um de vocês tem a sua opinião e eu respeito a opinião de todos. Mas nós sabemos que a manifestação contra a corrupção, isso é uma coisa muito válida, em qualquer setor, em qualquer nível. Mas sabemos também que nós, como cristãos, a Bíblia nos orienta que nós temos que ter essa manifestação, esse combate, esse posicionamento anticorrupção, começando pelas nossas vidas. Nós, como cristãos. Aquilo que nós sempre pregamos na igreja. Se nós vivemos em um país que se diz cristão, com 86% da sua população chamada cristã, seguidores de Jesus, e vivemos em meio a um lamaçal de corrupção, que não está só nas autoridades políticas, está na sociedade brasileira como um todo. E eu digo para vocês que não vai ser resolvido o problema de corrupção no Brasil tão fácil, não vai ser resolvido. Os corruptos não poderão ir todos para a cadeia, não porque não haja justiça, é porque não há cadeia para todo mundo. Nós teríamos que fechar o Brasil e deixar um pedacinho fora, porque poucos escapam da corrupção. A corrupção está no sangue, está na cultura do brasileiro. Está na cultura. É a cultura do se dar bem, a cultura do jeitinho, a cultura do tirar proveito em toda situação. E isso é contrário às Escrituras. Se o nosso país está atolado no mar de lama que está, é porque nós, a Igreja de Cristo, nós que nos chamamos cristãos, não estamos vivendo o verdadeiro cristianismo. Não estamos vivendo. O verdadeiro cristianismo é o que faz a diferença nessa nação. Enquanto a base social, enquanto a sociedade não mudar na sua estrutura, enquanto os homens, a sociedade brasileira, não transformar-se pela renovação do seu entendimento, como diz a palavra de Deus, pode trocar de governo, pode trocar de sistema político, pode trocar do que for, não vai mudar. Porque a política é feita de pessoas, e se as pessoas têm a corrupção entranhada no seu ser, como é que os políticos vão mudar? A política não muda ninguém. O que precisa haver mudança é no nosso coração. E nós vemos aqui o texto que foi lido, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 36. Aqui nos fala sobre Davi. Ele diz aqui: porque na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu, e foi posto junto de seus pais, e teve o seu corpo desfeito. Olha só, o que me chama a atenção é essa primeira parte desse versículo. Porque na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus. E o versículo 4, que nós vemos também de Efésios, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Paulo faz um apelo veemente aos cristãos de Éfeso, e ele diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Digam junto comigo: eu, cristão, fui chamado por Deus e tenho uma vocação para o serviço cristão aqui nesse mundo. O grande problema, meus queridos,
que nós enfrentamos hoje na sociedade não está nos governantes. O grande problema está em nós, cristãos. Cristãos. A sociedade brasileira está na situação que está, porque nós, cristãos, não entendemos a nossa vocação, não entendemos o nosso chamado, não entendemos a nossa responsabilidade diante de Deus. Não compreendemos isso. Na verdade, Cristo nos chamou, nós como cristãos fomos inseridos nesse mundo com um objetivo: impactar essa geração que estamos vivendo. Temos que impactar. Nós temos que mudar essa geração. Temos que transformar essas vidas. Temos que ser um agente transmissor de paz, um agente fomentador de mudanças. Um agente de mudanças. Impactar a sociedade. Agora, uma igreja irrelevante, uma igreja que não tem diferença nenhuma do mundo, como pode impactar a sociedade? Uma igreja que tem os mesmos hábitos que tem o mundo, as mesmas práticas que tem o mundo, como pode impactar uma sociedade? Uma igreja que se comporta de uma forma estranha às Escrituras, uma igreja que tem na sua liturgia unicamente o sistema religioso, uma igreja que não se preocupa com os perdidos, uma igreja que não se preocupa com a corrupção, uma igreja que não se preocupa com o pecado, com as crianças que estão sendo mortas através do aborto, com adolescentes que estão sendo perdidas através do pecado, com jovens que estão sendo perdidos através das drogas. Uma igreja irrelevante não faz a diferença na sociedade. Mas Cristo nos chamou para nós sermos relevantes e fazermos a diferença. Como é que nós podemos impactar essa nossa geração, a geração que estamos vivendo? O apóstolo Paulo, ele diz que todos nós temos um propósito na nossa vida. Nós estamos aqui com um propósito. Você foi chamado por Deus. Para quê? Para você impactar a sociedade em que você está inserido. Esse é o papel do cristão. Esse é o papel daqueles que foram chamados por Deus. Vamos pensar, eu quero que vocês me acompanhem no meu raciocínio, por favor, abrindo a sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Vamos ver um homem que impactou a sua geração. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 45 a 47. Ali diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Quem é que falou isso, meus queridos? Foi Davi. Davi falou isso. Quem era Davi? Quem era? Quem era Davi quando falou isso? Pastorzinho de ovelhas. Qual era a posição que ele ocupava em Israel? Qual era a posição? Nenhuma. Quem conhecia Davi naquela época? Seus pais. E o profeta Samuel. Ponto final. Qual era a experiência de guerra que Davi tinha? Nenhuma. Ei, mas para aí.
Com quem Davi está falando, para quem Davi falou essas palavras? Para quem? Golias. Quem era Golias? Só um gigante? Não. O maior guerreiro do exército filisteu. O maior e mais treinado guerreiro do exército filisteu. O que fazia esse filisteu? O que motivou Davi, um pastor de ovelhas desconhecido, sem treinamento militar, sem preparo nenhum, a falar palavras tão fortes para um grande guerreiro, um gigante, alguém que era experimentado em batalhas, que representava o exército todo, que afrontava todos os dias o exército de Israel? O que levou Davi a se posicionar dessa forma diante daquele gigante? Foi Deus? Foi. Mas Davi se posicionou porque ele sabia por que Deus o tinha chamado. Davi sabia a sua missão. Ele conhecia o seu Deus. O que eu quero falar nessa noite para vocês aqui, gente, é que a coragem espiritual de Davi, ela gerou nele a fé suficiente para derrubar aquele gigante. Nós temos gigantes na nossa vida. Quem sabe você entrou aqui nessa noite porque você veio buscar ajuda para derrotar um gigante que está na tua vida. Um gigante que está te atacando. Esse gigante pode ser uma enfermidade e você está apavorado, não sabe o que fazer. Esse gigante pode ser um problema familiar. Esse gigante pode ser um desemprego. Pode ser uma inimizade. Algo que está abalando a tua vida. E eu vou te dizer algo para você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Deus te chamou para você impactar essa geração. Amém? Para você impactar. O que é impactar? Causar impacto. Mover essa geração. Mas como é que eu posso fazer isso? Vamos ver o exemplo desse pastorzinho de ovelhas que se colocou como um verdadeiro guerreiro diante daquele gigante. Golias se colocava todos os dias no vale e desafiava o exército de Deus. Quando chegavam os soldados e olhavam para o tamanho dele e as suas armas, voltavam correndo para a trincheira, correndo, com medo, apavorados. Eles não tinham coragem de enfrentar o gigante. E ele todos os dias desafiava o exército de Deus. Todos os dias aquele gigante vinha. Quem sabe, meu irmão, você já está cansada de ser desafiado, de ser humilhado pelos gigantes dessa vida. Humilhada. Não acredita que possa ter alguém que possa batalhar, que possa te ajudar, que possa lutar, que possa derrubar esse gigante. Agora, existe uma verdade, entre tantas que nós vamos falar nessa noite. Toda geração tem os seus gigantes. Vamos ler o livro de Juízes, por favor, volta um pouquinho aí. Juízes capítulo 3, livro dos Juízes, capítulo 3, versículos 1 e 2. Cada geração tem os seus gigantes. Meu pai teve os gigantes que ele teve que derrotar. O meu avô teve os gigantes da vida dele. Eu tenho os meus gigantes, você tem o teu. Você tem os gigantes que você tem que derrotar. Tem que derrubar por terra na tua vida. Qual é o teu gigante? Versículo 1 e 2 do capítulo 3 de Juízes diz assim: Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Olha o que o Senhor está falando aqui. Deus permitiu que as nações pagãs ficassem como um treinamento para aqueles judeus que não tinham participado da guerra de conquista de Canaã. E ele diz assim: isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Meu querido, você tem os teus gigantes que você tem que enfrentar. Se você não enfrentou nenhum, se prepare, porque os gigantes se levantarão contra você. Os gigantes vão te afrontar.
Eles vão vir de encontro a você. E você vai olhar para eles e vai se assustar do tamanho que eles têm, do preparo que eles têm, do armamento que eles possuem, da técnica apurada de guerra que eles possuem. Você vai se assustar, vai se assombrar com eles. E se você não estiver preparado, vai acontecer com você como os soldados de Israel. Quando viu o gigante, corriam para a trincheira e ficavam escondidos, com medo do gigante. Você tem os gigantes da tua geração que precisa ser derrubado. Quem são esses gigantes? Esses gigantes são enviados para te paralisar, para que você não faça aquilo que Deus tem chamado. O que Deus tem comissionado, meu irmão? Olha o que nós vemos aqui em Efésios. Vamos voltar a ler Efésios. Vou ler para vocês. Paulo disse assim: rogo-vos, pois, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Você sabe qual é a vocação que você foi chamado? Qual é o chamado de Deus para a tua vida, você sabe? Deus te chamou para quê? Com que finalidade? O que Deus tem para você? Paulo disse: rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Qual é a tua vocação, meu irmão? Aí os gigantes se levantam para anular essa vocação na tua vida. Você se sente derrotado e não sabe por quê. Meu Deus, mas por que as coisas acontecem errado? Parece que é só comigo. Não, não é com você. Cada um tem os seus gigantes. Tudo depende de como você se posiciona na batalha. Quando você vê a dificuldade, como é que você se posiciona? Como é que você se apresenta? Como um verdadeiro guerreiro, ou você corre para a trincheira? Você foge. E os gigantes se levantam para quê? Para te paralisar, para que a tua vocação não seja cumprida. Te paralisar através do quê? Do medo. O medo. Eu tenho conversado com muitos líderes na igreja, muitas pessoas que nós sabemos que têm vocação, que têm chamado, que têm condições de exercer um ministério lindo, eficiente na casa do Senhor, de serem líderes, de serem supervisores, de serem pessoas que frutifiquem para o reino de Deus. Mas tem um gigante que os paralisa. O que é esse gigante? O medo. Mas e se eu for? E as dificuldades que surgirão? E os problemas que eu vou ter que enfrentar? O medo. O gigante paralisando através do medo. E Paulo diz: rogo-vos eu, o preso do Senhor, que ande como é digno da vocação com que fostes chamados. Deus te chamou para quê, meu irmão? Para nós impactarmos a nossa geração com o Evangelho de Cristo. Esse é o teu chamado. E Paulo diz: ande conforme a tua vocação. Mas por medo, por estarmos sendo atacados pelos gigantes da vida, somos aprisionados, somos amedrontados. Fugimos do campo de batalha. E em virtude disso, nós nos afastamos do chamamento de Deus. Algo que os gigantes colocam na nossa vida é o medo da perseguição. Até começa o trabalho, até vai vivendo a sua vocação, mas daqui a pouco a perseguição chega. Se acomoda. Outra tribulação que ele manda: colocar em teste a nossa confiança em Deus e os valores do seu reino em nossas vidas. O objetivo do gigante é com que você não pense mais no reino de Deus, que você fixe o teu pensamento aqui no mundo. Se ele conseguir tirar a tua mente do reino de Deus, da ligação com Deus, aquilo que Paulo disse: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se ele conseguir tirar a tua mente de Deus e fixar no mundo, ele te derrotou. Acabou. Onde é que está o teu pensamento, meu irmão? Está em Deus, no reino de Deus, ou está no mundo? É muito simples. É muito simples você saber. Você vai dizer: pastor, como é que eu posso saber? Quanto tempo por dia você pensa no reino de Deus? Quantas horas por dia você gasta para o reino de Deus? E quanto você pensa e quanto você gasta para o mundo? Quanto? Pastor, mas eu tenho que trabalhar, eu trabalho 12 horas por dia. Amém. Mas no teu trabalho tu pode estar ligado a Deus em espírito, falando com Deus, ansiando pelas coisas espirituais, ansiando por Deus. Você pode estar ligado.
Mas pastor, se eu me ligar lá, eu vou errar o trabalho. Você não precisa fechar os olhos para trabalhar e ficar orando. Não. Você tem que estar ligado, pensando nas coisas de Deus, glorificando a Deus. Obrigado, Senhor, por mais a peça que eu fiz aqui na minha fábrica. Obrigado, Senhor, pelos meus colegas de trabalho. Obrigado pelo patrão. Obrigado pelo meu supervisor. Agradeço-te por esse. Espírito Santo, toque no coração dele. Abre uma porta de evangelização aqui. Esse meu colega que está com dificuldade na sua família, Espírito Santo, abre uma porta para que eu possa testemunhar para ele, para que eu seja bênção na vida dele, que eu possa abençoar essa vida, que o teu Espírito Santo venha trabalhar nessa vida. Você está ligado ao reino de Deus. E Paulo diz, tudo que for bom, tudo que for de boa fama, tudo que for agradável, nisso faleis, nisso. Mas o inimigo vem e procura fazer com que nós ficamos fixos nas coisas do mundo. A geração de Davi conhecia o nome desses gigantes. Esses gigantes que eram a tribulação para a vida deles, chamavam-se filisteus. E aquele em específico chamava-se Golias. Você conhece o gigante que está te atacando, meu irmão? Qual é o gigante? Quem sabe o gigante chama-se dengue. Chama-se câncer. Quem sabe o gigante chama-se qualquer outro problema. Desemprego, o nome do gigante. Quem sabe o gigante tem te atacado, tem te aniquilado, seja relacionamento familiar. Você está desesperado, tem sido até derrotado. Sabe por que você tem sido derrotado, meu irmão? Falta posicionamento. Você não consegue se posicionar como vencedor. Você já reconheceu que o gigante é vencedor. Você está aceitando a derrota. Davi era um simples pastor de ovelha. Não estava armado para a guerra. Não conhecia a técnica de guerra. Não era conhecido em Israel. Mas ele sabia o posicionamento que ele tinha em Deus. E quando ele ouviu aquele gigante, ninguém queria enfrentar. Ele dizia, eu vou. Epa, eu vou. Estou aqui. Toma a espada, toma o escudo. Não. Vou com a minha fundinha. Deixa que eu sei lidar com as minhas armas aqui. A minha fundinha. E ele foi lá. E o restante vocês sabem da história, o que aconteceu. Quais são os gigantes que nós enfrentamos no dia a dia, meus queridos? A nossa cultura. A cultura brasileira é um gigante que nós temos que derrotar. Qual é a cultura brasileira? O jeitinho. Se dar bem em todas as situações. Tirar proveito em tudo. Quando nós estamos para estacionar o carro, e nós vemos ali uma vaga reservada a uma determinada categoria de pessoas, ou idoso, ou com uma pessoa com deficiência física, e nós pegamos e colocamos o nosso carro ali mesmo. O que é isso? Estamos sendo derrotados pelo gigante. Ah, pastor, mas é uma coisa sem expressão nenhuma, isso é pecado? É o problema cultural. Estamos lutando contra uma cultura estabelecida na nossa sociedade. Quando você está na fila, e você pega e fura a fila, você está sendo derrotado por esse gigante da cultura estabelecida na nossa sociedade. E como nós vamos querer cobrar dos políticos que estão lá, que sejam diferentes de nós? Que sejam diferentes. Se eu, como pastor, me apropriar indevidamente dos bens da igreja, usufruir indevidamente, como posso cobrar de vocês fidelidade a Deus? Não posso. Gigante que nós temos que derrubar. Gigante que temos que destruir. Enquanto nós não nos posicionarmos para lutarmos contra esse gigante chamado cultura, nós seremos sempre derrotados. Você quer ver então a cultura da religiosidade? Eu aprendi desde criança assim, meus pais me ensinaram assim e eu não vou mudar. Foi assim que eu aprendi. E eu não mudo. Cultura religiosa. Esse gigante tem que ser destruído, tem que ser derrubado, em nome de Jesus. Outro gigante é o secularismo filosófico nas universidades. Um gigante que os nossos jovens têm que batalhar, têm que lutar. Quem entra na universidade tem que lutar contra esse gigante. Hoje é chique
As pessoas entram, passam no vestibular. Primeira coisa que eles fazem, eu não creio mais em Deus. Não creio mais, já passei, consegui nota no Enem para entrar na Universidade Federal. Então agora eu já sou muito preparado, eu não tenho mais lugar na minha cabeça para esse ser aí superado chamado Deus. Agora eu sou intelectual. Eu estou na academia, agora eu sou intelectual. Quer ver se você ser chique e dizer que não crê em Deus? E aí você pede, então me justifique a tua crença, por favor, porque você não crê em Deus? Eu não creio porque eu não creio, eu não sei te explicar, mas eu não creio. Algum professor me disse que eu não devo crer em Deus, que é científico não crer em Deus, então eu não creio. É modinha. E é um gigante que vocês jovens, vocês adolescentes, vocês irmãos e irmãs, quando entrarem na faculdade, vão ter que lutar contra. Gigante do secularismo filosófico nas universidades, nas escolas. Para você manter a tua fé, tu vai ter que derrotar gigantes. Outro gigante, o nominalismo do cristianismo. Cristão nominal. Eu sou cristão. Por quê? Porque eu vou à missa aos domingos, eu participo da comunhão na minha igreja, eu participo da Santa Ceia, vou ao culto, mas eu vou e volto, como um desencargo de consciência. E se perguntarem para você, escuta, e nesse ano, para quantos você testemunhou de Jesus? Para quantos você compartilhou a tua fé? Para quantos corruptos? Para quantos pecadores você partilhou a tua fé? Mas isso não é minha função, pastor. Essa é a função dos obreiros, do corpo eclesiástico da igreja. É mesmo? Que Bíblia você anda lendo? Que Bíblia você está estudando? A minha não diz assim. A Bíblia coloca todos nós em posição de igualdade. E Jesus diz, vão por todo mundo, todos vocês, vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Esse mandamento é para todos, inclui você. Mas o gigante do cristianismo nominal, ele te engessa de tal forma, te aprisiona de tal forma, que não te permite exercer o teu cristianismo com eficiência. E aí nós não sabemos como que somos derrotados. Como que as coisas não acontecem na nossa vida. Por que que Deus não opera? Você está algemado, meu irmão. Você está amarrado, você está derrotado. O fato de você sentar numa igreja é bom, Deus aqui fala, Deus está falando contigo nessa noite. O Espírito Santo te trouxe aqui para dizer o que está acontecendo na tua vida. O que precisa mudar. Qual é a atitude que você tem que ter. Qual é o posicionamento que você tem que adotar daqui para frente. Qual é a mudança que tem que acontecer na tua vida. O cristianismo nominal te leva a correr atrás de pregador, correr atrás de cantor, correr atrás de pessoas famosas. Vou lá receber a oração daquele, porque aquele homem é ungido. Aquele ora e a situação resolve. Até que você sai da porta para fora. Chega ali, o gigante já mete a algema em você de novo e acabou. Voltou tudo a estaca zero. Deus quer fazer de você um lutador, um vencedor. Deus quer te dar vitória, quer te dar experiências de guerra. Ele quer fazer de você um vitorioso. Com o poder dele na tua vida. Não com o poder de terceiros, mas com o poder dele. A operação do Espírito Santo na tua vida. Outra situação, outro gigante também que ataca a igreja hoje, ataca a sociedade, é a nova moralidade da pós-modernidade. O que é isso? A família hoje já não é mais composta de pai, mãe e filhos. Mas hoje as famílias são classificadas pela afetividade, independente de quem seja. Gigante que tem que ser destruído. Por que a nossa sociedade está corrompida? A nossa sociedade está afundando, está já na lama, no fundo da lama. Porque a estrutura da sociedade, chamada família, está desmoronando. E nós, como igreja de Cristo, não nos levantamos. Nós, como servos de Deus, nos calamos. Pastor, estamos no século 21. E o que isso muda diante de Deus? Nada. Pecado foi pecado e será pecado. Sempre, enquanto existir raça humana. Rebelião contra a ordenança de Deus sempre foi pecado e sempre será,
enquanto existir humanidade, Deus estabeleceu a família para ser a célula máter, a estrutura, o fundamento, a raiz da sociedade. E as nossas famílias têm que ser fortalecidas. Os pais têm que entender a sua função diante de Deus, assumir o seu posicionamento diante de Deus dos seus filhos, assumir a sua responsabilidade diante da sociedade, onde não é a sociedade a educadora dos filhos, mas é a família a educadora. São os pais que têm que dar educação para os seus filhos. O que a Bíblia diz? Ensina a criança, ela está falando para os pais, não está falando para as professoras do colégio, das creches, das universidades, não está falando para os prefeitos, para os governadores, para o presidente. Ele está falando para as famílias. Ele diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Criança, bebê, recém-nascido. E nunca mais, até quando ficar velho, jamais se desviará do caminho que você o ensinar a andar. Mas a pós-modernidade diz, não te preocupe. Te ocupe com outras coisas, vai para o lazer, deixa que nós educamos teus filhos. Deixa conosco. Nós temos gente capacitada, pedagogos, pedagogas, que vão educar os teus filhos. Não te preocupe, deixa conosco. E sabe o que nós fazemos, nós cristãos? Pegamos e entregamos os nossos filhos para ser educados por pessoas que nós não sabemos quem é. O que vão ensinar para essas crianças? E o que nós teremos que lidar no futuro, porque estão formando a personalidade dos nossos filhos e futuramente o caráter deles. Gigante que tem que ser derrubado. Assuma a tua posição, meu irmão. Você como pai, como mãe, você como filho, assuma a tua posição, estruture a tua família. Você pai, estruture a tua casa, estruture a tua família. Você mãe, edifique a tua casa. Você filho, seja obediente aos seus pais. É o gigante da destruição familiar que nós temos que derrubar. Temos que lutar contra. Temos que aniquilar esse gigante. E como faremos isso? Entendendo o nosso posicionamento. Aquele chamado, a vocação que Deus nos deu. Qual é a minha vocação? Impactar essa geração. Começando pela minha vida e pela minha casa. Qual é um outro gigante que temos que destruir? As drogas que assolam a nossa sociedade. As drogas. Eu vejo às vezes famílias, pais, que não sabem mais o que fazer com os seus filhos. Não tem mais o que fazer. Choram, lamentam a situação que estão vivendo hoje. E buscam em Deus a solução. E Deus atende, Deus responde. Mas esquecem-se que há anos atrás foram pais ausentes. Entregaram seus filhos para a sociedade, enquanto viviam as suas vidas a seu bel prazer, conforme achavam que deviam viver. Entregaram seus filhos ao Deus dará, ao mundo. E hoje pagam um preço caro. Nós como cristãos, que temos um chamado, temos uma vocação de Deus, temos que nos levantar, temos que condenar essas práticas. Mas no Uruguai está liberada a maconha, o problema é deles. As drogas vão ser liberadas, é chique usar drogas, o problema é de quem é chique. Nós não somos chiques, nós somos cristãos. Somos cristãos, não fomos chamados para ser chiques, nós somos chamados para ter posicionamento na sociedade. E geralmente quem assume posicionamento, geralmente não é chique. Ele é discriminado, é zombado, é taxado de radical. Mas foi para isso que Deus nos chamou. Temos uma vocação, temos um chamado. E Paulo disse vivam de acordo com a vocação que vocês receberam. O outro gigante que se levanta, a igreja está anestesiada para esse gigante, ninguém está percebendo isso. Não se ouve pastores levantar a sua voz e denunciar esse gigante. É o islamismo, que está preparando a sociedade, principalmente europeia, norte-americana, e aqui no Brasil também, para a manifestação do seu anticristo, do seu Messias, que é o nosso anticristo. Estão trabalhando com todas as forças.
Estão trabalhando com todas as estratégias possíveis para minar as bases do cristianismo. Mas a igreja não vê isso. Quando olhamos o problema dos nossos irmãos sírios, dos nossos irmãos cristãos iraquianos, dos nossos irmãos líbios, egípcios, que estão sendo degolados, estão sendo decapitados, crianças sendo enterradas vivas, nossos irmãos sendo afogados, sendo incendiados vivos pela sua fé, nós achamos que isso é problema deles. Nós não nos posicionamos. Nós nos posicionamos sim com o nosso time de futebol, isso sim. Nós nos posicionamos, xingamos o juiz, xingamos a federação, xingamos os jogadores, mas isso não é assunto nosso, está tão distante. Eles são o corpo de Cristo, assim como eu e você somos o corpo de Cristo. E o nosso posicionamento? Quantas vezes nós oramos para que Deus, pelo menos orar para que Deus tenha misericórdia dos nossos irmãos que estão sendo mortos? Mas nós não vemos. É um gigante que temos que destruir. Mas nós não acordamos. Para vencer esses gigantes, precisamos de homens e mulheres que tenham a coragem espiritual de Davi. Coragem espiritual. Coragem de quê, pastor? Primeiro, de descer ao campo de batalha. Enquanto a igreja de Cristo não entender que nós não fomos chamados, não fomos constituídos igreja para nós enriquecermos esse mundo e construirmos fortunas nesse mundo. Enquanto nós não entendermos como igreja que nós não pertencemos a esse mundo, não somos daqui e não queremos nada daqui. Enquanto nós não compreendermos como igreja que não podemos nos prostituir como igreja com esse sistema mundial que está aí. Enquanto nós não entendermos como igreja que o lazer, que o bem-estar tem que estar subjugado à causa maior que o nosso chamado por Deus em Cristo, nós não seremos igreja. Podemos ser qualquer coisa, menos igreja. Somente venceremos esses gigantes quando nós nos dispusermos a descer o campo de batalha, a enfrentá-los, a declarar guerra a esses gigantes. Você tem coragem para isso, meu irmão? Para vencê-los, temos também que descer ao campo missionário da família. Quantos cristãos que vivem hoje em casas onde os filhos são ímpios, a esposa é ímpia, não conhece o evangelho, não segue a Cristo, está tudo bem. O importante é eu servir a Deus, a minha vida está garantida com Deus. E não entende que o campo missionário começa na sua casa, começa entre os seus, lá na sua casa. É lá que os gigantes têm que ser derrotados. É ali. Precisamos também nos posicionar para vencermos gigantes e descer ao vale dos oprimidos pelo diabo. O nosso Senhor chegou um momento de extremo sucesso no seu ministério. As multidões estavam cercando ele. E ele chamou os seus discípulos: ei, vamos para o barco. Vamos atravessar o mar. E atravessaram o mar da Galileia. Chegaram ao outro lado. E lá, Jesus tinha abandonado toda aquela grande multidão. E foi lá para salvar e libertar um homem. Que até hoje nós não sabemos o nome dele. Só diz a procedência. Era de Gadara, um gadareno. E diz o que ele tinha, qual era o gigante que o assolava. Uma legião, 6.000 demônios que o aprisionavam. E o nosso mestre nos deu exemplo. Abandonou o seu conforto. Eu vou falar com as nossas palavras hoje, parafraseando. Abandonou a sua sala de estar. Abandonou a sua televisão. Abandonou o seu estádio de futebol. Abandonou os amigos, o clube. E ele foi lá onde estava aquele necessitado, aquele oprimido pelo diabo, para libertá-lo.
nós somente seremos igreja, somente cumpriremos a nossa missão, somente entenderemos o nosso chamado, quando nós nos dispusermos a libertar os oprimidos pelo diabo. Que igreja é você, meu irmão? Que igreja é você, minha irmã? Você está disposto a trocar o conforto, a trocar a tranquilidade do teu lar, pelo incômodo dos atribulados pelo inimigo? Você quer ir ao vale, quer ir ao campo missionário da família, quer descer ao vale da batalha? E sabe por que nós não vamos? Porque existe um outro adversário que temos que derrubar, um outro vale que temos que descer, que é o vale do enfrentamento e da oposição à nossa fé. E sabe por que nós não vamos? Porque nós somos relapsos. Pastor, que palavra dura. É, dura. Os nossos visitantes, me perdoem vocês, talvez vocês queriam vir aqui e escutar a palavra muito doce hoje. Mas isso é cristianismo, meu irmão. Isso é palavra de Deus. Nós não podemos falar aquilo que a Bíblia não fala. É muito perigoso. Lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 19 a 21, diz que quem acrescentar alguma coisa à palavra de Deus, será acrescentado as pragas descritas nesse livro. E quem tirar, ser-lhe tirado a parte que lhe cabe, a árvore da vida. Nós não podemos acrescentar e nem tirar, somente o que está escrito. Somente o que está escrito. E nós somente não vamos para o confronto. Sabe por quê? Porque somos relapsos. E vou provar para vocês. Nós temos medo do confronto. Muitos cristãos têm medo. Eu vou fazer uma pergunta, mas vocês não precisam me responder, só pensem. Quantos de vocês, cristãos, já leram esse livro todo, do Gênesis ao Apocalipse? Só pense. Está vendo como eu tenho razão? Como é que nós vamos para o vale do confronto, da oposição, a nossa doutrina, as nossas ideias, se nós não temos convicção daquilo que nós queremos? Se nós não conhecemos os ensinos do nosso mestre, como iremos para o confronto? Aí fica mais fácil nós pagarmos um missionário para ir do que nós enfrentarmos. Paga alguém para estudar por mim, pago alguém para ir por mim, e eu fico na ociosidade, eu fico escondido atrás da minha insignificância, pedindo que Jesus faça, pedindo que Jesus envie os anjos. Jesus disse: não, é você que tem que ir, eu os envio como cordeiro para o meio dos lobos. É você que tem que ir, é você que tem que encarar os gigantes, é você que tem que se posicionar para você ser um vencedor nesse mundo. Qual é a tua posição, meu amado irmão? E te digo mais nessa noite: quer ser vencedor? Aniquile o comodismo, aniquile a vida fácil, parta para a busca do conhecimento, a busca da intimidade com Deus, na oração, no estudo, no conhecimento. Venha para os cursos que a igreja oferece, faça os cursos, faça os avançados, faça a vida cristã, faça o treinamento de líderes, faça os cursos avançados. São 6 anos e meio para você conhecer as Escrituras. Use o teu tempo de folga para ler a Bíblia. Conheça. Jesus disse: conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. Conheça. Mas quando nós não conhecemos, nós ficamos aprisionados, com medo daqueles que hão de, porventura, se opor à nossa fé. Para nós fazermos a diferença no nosso tempo, nós precisamos crer que os gigantes podem ser derrubados, e serão derrubados, não porque nós somos fortes, não, mas porque o Senhor dos Exércitos está em nós. Você crê nisso? Amém? Você é um receptáculo do Espírito Santo? Você é templo do Espírito Santo que habita em você? Você crê nisso? Amém? Então por que temer o gigante? Tem alguma coisa que você duvida que Deus vai agir na tua vida? Tem algo que te deixa inseguro, que você não pode crer que Deus vai agir? Vocês são os servos que com sua fé corajosa derrubarão os gigantes
dessa geração. Você quer se posicionar nessa noite a respeito disso, meu irmão? Quais são os gigantes que estão diante de você nessa noite? Deus te mandou aqui, não foi de graça não. Ele tem algo para fazer na tua vida. Tem algo para trabalhar em você nessa noite. Quais são os gigantes? Os gigantes estão aonde? Na tua família? É lá que eles estão entrincheirados? Estão aonde? Lá na tua escola, na tua faculdade? É lá que os gigantes estão? É no teu trabalho? Aqui na cidade de Chapecó, onde é que estão os gigantes? Em que setor da nossa cidade estão os gigantes? Vamos nos levantar contra eles. No Brasil, onde estão os gigantes? O Senhor nos convoca para nós descermos ao vale do enfrentamento, sairmos da comodidade espiritual e nos apresentarmos como verdadeiros guerreiros do Senhor, partirmos para a batalha, confiando como confiou Davi. Davi disse: tu vem a mim com paus, com lança, com espada, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos de Israel, a quem você tens afrontado. Você tem essa confiança, meu irmão? Que gigante está te fazendo tremer as pernas? Que gigante está te deixando com medo? Qual é o gigante? Você está disposto a ir? Ou vai ouvir as vozes dos que temem mais os homens do que a Deus? O que você vai decidir? Mas tem um outro homem. Falamos de Davi. Você vai dizer: pastor, Davi é uma exceção. Realmente ele foi um grande homem, uma exceção na sua geração. Mas vamos ler Êxodo, por favor, volte aí, na tua Bíblia. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 33, versículos 8 a 11. Olha o que nos diz a palavra. Diz assim: e aconteceu que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Isso aqui está falando para nós, meus queridos, de uma coisa: intimidade com Deus. Intimidade. Todos os derrubadores, todos os vencedores de gigantes na Bíblia, eles tinham algo em comum: intimidade com Deus. Intimidade. Os grandes problemas de relacionamento, eles começam geralmente não com grandes confrontos, mas com afastamento. Pode observar. O casal, quando se afasta muito, ele vai começar a ter problemas de relacionamento. Vai ter problemas no casamento. Por quê? Porque falta intimidade. O casal tem que estar o mais próximo possível. Conversar muito. Sempre junto. Tanto que Paulo orientou: olha, não se afaste. Não se afaste. A Bíblia fala muito claro a respeito disso. Olha, não se afaste, vocês casados, não se afastem um do outro, a não ser por um curto período de tempo, com mútuo consentimento, para vos dedicares à oração, e depois voltem a se juntar, para não dar lugar ao inimigo. Por quê? Porque o afastamento, ele deteriora a intimidade, e quando não tem intimidade, começam os problemas. E essa característica desses derrubadores, destruidores de gigantes, era uma em comum: eles tinham intimidade com Deus. Intimidade. Como é que está o teu nível de intimidade com Deus aí, meu irmão? Como é que está, minha irmã? O quanto você tem conversado com Deus por dia? Isso que vai dizer se é íntimo ou não. Quando foi a última vez que você falou com Deus? Não conta o culto hoje à noite. Quando foi? Quando foi? É só no domingo? Quantas vezes por dia você para? Não, hoje eu vou conversar com o meu Senhor. Você faz teu chimarrãozinho. E tem gente que acha que para
para falar com Deus, tem que ter toda uma cerimônia, tá? Tem que ser de madrugada, porque senão Deus não ouve. Deus é muito ocupado, a sua agenda é muito cheia, então eu tenho que levantar de madrugada para orar a Deus, que Ele está sozinho. A fila é bem pouquinha, tem poucos na frente, então eu chego mais rápido. Você pode orar de madrugada? Pode sim, não é pecado, não é indicado. As Escrituras nos orientam a orar. Os que de madrugada me buscam, me acharão. Não significa que é de madrugada no horário. Tá? É outro entendimento que outro dia vamos falar. Mas, faça o teu chimarrãozinho, senta lá na tua sacada, fecha a tua portinha e diga: Senhor, vamos bater um papo? Vamos tomar um chimarrão aqui e vamos conversar? Vamos pôr aqui os nossos pensamentos em dia. Vamos conversar. Está no teu volante? Falando com o Senhor. Está andando no ecoparque? Falando com o Senhor. Senhor, tenho que conversar algumas coisas contigo hoje, Senhor. Não estou entendendo algumas coisas que estão acontecendo na minha vida. Fale. Você não precisa se transformar para falar com Deus. Tem gente que acha que para falar com Deus tem que estar possuído. Tem que se transformar. Tem que mudar alguma coisa. Acontecer um raio na sua vida e ele mudar, se transformar. Falar numa língua, um jeito esquisito. E parece que Deus só ouve se ele chorar. Se ele não chorar, Deus não ouviu. Não. Você pode falar, se o Espírito Santo tocar na tua vida e você se quebrantar e chorar, amém, derrame lágrimas na presença de Deus. Não é pecado não, as lágrimas lavam a nossa alma. Chore na presença de Deus. Mas isso não é requisito para intimidade com Deus. Paulo nos orienta a nós orar sem cessar, em todo tempo, com toda oração e súplica. Como é que está, meu irmão? Como é que está a tua intimidade com Deus? Como é que você vai vencer os gigantes na tua vida? Se eles são destruídos por Deus, se você não tem intimidade com Ele, de que jeito? Como isso vai acontecer? Pastor, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Experimente conhecê-la. Experimente conhecer o timbre da voz de Deus. Mas Deus só fala pela sua palavra, pastor? Sim, Deus fala pela sua palavra especialmente, fala de muitas maneiras, mas fala principalmente pela sua palavra. Experimente conhecer o timbre da voz de Deus. Todas as vezes que eu estive em dificuldade e precisei que Deus falasse comigo, experiência própria, não estou dizendo que seja regra, experiência própria. Deus falou comigo através da palavra. Faz vir ao meu coração a sua palavra. E eu recebo aquela palavra como um rema de Deus, uma inspiração de Deus. Certa vez eu estava, quando começamos um trabalho de evangelização em Florianópolis, eu, a Preta e o Adriel, o Érica não era nascido naquela época. E eu trabalhei em vão, muitos meses, muito tempo assim. Trabalhei muito, exaustivamente, e o meu trabalho simplesmente não frutificava. Ninguém se convertia, ninguém aceitava Jesus. O João está aí? O João vejo de manhã não está aí. O João é fruto daquele trabalho. E eu estava apavorado. E eu fui ao Senhor. Digo, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo comigo? Eu estou dando o meu melhor. Estou me esforçando, estou fazendo o possível ou impossível. Eu chego às 7h30 da manhã, sabe, 10, 11 horas da noite, desse lugar falando de Jesus, evangelizando, e não tem jeito. E um dia eu em oração, e o Senhor, e se eu não me engano, isso aí foi eu ia para, dava, se eu não me engano, era 12 quilômetros, né? Lá de casa até na igreja, da polícia militar, onde era capelão. Um dia eu pedalando pela beira-mar, e falando com Deus, Senhor, o que está acontecendo? E de repente, Deus falou comigo. E me veio aquela palavra assim, ó, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E na hora o Espírito Santo ministrou, você está lidando com pessoas naturais, pessoas que não são espirituais e querendo que elas tenham entendimento de coisas espirituais sendo naturais. Trate elas como pessoas naturais, não de forma espiritual. Eu recebi esse rema de Deus, recebi essa palavra de Deus. Mudei todo o meu estilo. Parei com meus cultos, com meus pulos em cima do púlpito e língua estranha, blá, blá, blá. Parei com tudo isso. Preparei um estudo bíblico. Digo, gente boa, não tem, fazer reunião segunda e quarta-feira. Digo, ó, acabou os cultos, não tem mais. A partir de hoje nós vamos fazer estudos bíblicos. Vai ser na sala de aula tal.
Cheguei lá, cabia 50 pessoas. Cheguei lá no dia marcado, cheia a sala de aula. E comecei a pregar o evangelho no quadro, com canetão. Ensinando o evangelho de Cristo para aquelas pessoas. E eles ficavam assim, ó. Ali tinha tenentes, tinha oficiais, tinha praças, alunos, tinha todo mundo ali. Quando foi um dia, eu estava ensinando sobre o poder do sangue. E um tenente, comandante de pelotão, ele deu um salto da sua cadeira e começou a correr nos corredores assim. Ele chorava, gesticulava, dizia: meu Deus, eu compreendi o que significa ser liberto. Realmente Jesus é um grande libertador. E ele parou na frente assim, chorando. Pensa um oficial chorando, fardado, e disse: gente, eu sinto uma alegria tão grande no meu coração, mas é uma alegria diferente, não dá vontade de rir, a vontade de chorar, é tanta minha alegria. Hoje ele é um pastor em Joinville, ganhando almas para o reino de Deus. Mas por quê? Porque um dia eu desci do meu pedestal, desci daquilo que eu acreditava ser a verdade, ser o certo, e ousei abrir o meu coração para que o Senhor ministrasse a minha vida, me dissesse o que eu tinha que fazer, falasse comigo, e eu ouvi a voz de Deus. O Espírito Santo me deu naquele momento humildade suficiente para parar com o que eu estava fazendo, mudar o rumo do que eu estava andando e recomeçar um trabalho zerado. E às vezes nós precisamos ser assim, meus queridos. Temos que mudar as coisas na nossa vida, para o que está fazendo, deixa o Espírito Santo falar na tua vida. Pare com a tua religiosidade, pare com as tuas crendices, pare com o caminho que você está ali martelando. Tem que dar certo, não. Faça do jeito de Deus, faça como Davi fez. Diga: tu vens a mim, gigante, tu vens a mim armado como guerreiro, mas eu vou a ti só com uma arma, o nome do Senhor dos Exércitos. E hoje Ele vai me entregar Ele vai te entregar nas minhas mãos. Eu vou cortar a tua cabeça aqui como troféu, e o corpo dos teus companheiros aí, eles servirão como pasto para as aves dos céus. Nós temos que ter essa confiança. Os gigantes não podem te derrotar, os gigantes não podem te amedrontar. Você tem que ser vitorioso em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Às vezes imaginamos que ser servo de Deus é fazer muitas coisas, é estar sobrecarregado, é um trabalho infindável, eu tenho que estar sobrecarregado para agradar a Deus. Mas o texto nos mostra que é lá na tenda que o milagre acontece, é na tenda. É no mundo espiritual que nós vencemos. Isso aqui é um segredo, meus amados. As nossas batalhas, elas não são ganhas aqui. As nossas batalhas, elas são conquistadas no mundo espiritual. Elas se concretizam lá e se materializam aqui. Vocês entenderam? Os teus gigantes, eles são derrotados no mundo espiritual. São derrotados lá e eles caem aqui. A tua vitória tem que se concretizar no mundo espiritual. Entenda isso. Compreenda isso. Ela tem que se concretizar no mundo espiritual. É lá que vai acontecer. E como é que isso vai acontecer? Nós não temos acesso ao mundo espiritual a não ser pelo nosso mediador. Quem é o mediador? Jesus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem. É o único mediador. É através dele, é ele que nos dá a vitória. Você tem uma dificuldade nessa noite, meu irmão? Deixa essa vitória, deixa a tua vitória se concretizar no mundo espiritual. Pare de querer materializar você, fazer as coisas acontecerem aqui. É lá na tenda que as coisas acontecem. É lá na tenda que Deus se manifesta. É lá na tenda que a presença dele é visível. Depois somente eles tomam forma do lado de fora. É na intimidade com Deus que as coisas acontecem no mundo espiritual. É o poder de Deus que traz essa realidade. Agora, se nós não temos intimidade com Deus, vamos vencer como? Somente na força do braço. E logo nós estaremos cansados. Lá na tenda, a nuvem desce. A glória de Deus é visível. E o poder de Deus é manifestado. Deus fala face a face, como um amigo. Ali vem revelação, vem conselho, vem repreensão. Ali nós somos moldados, somos preparados por Deus.
Ali nós conhecemos Ele melhor. É na tenda da consagração. É lá. É quando entramos na tenda que as pessoas percebem a manifestação de Deus em suas vidas. Você já esteve na tenda de Deus, meu irmão? Já esteve na tenda? Já acompanhou Moisés à tenda? Não é o nosso muito falar. É o nosso encontro com Deus que motiva outros a buscarem o Senhor. E é na tenda que as pessoas são discipuladas. Exemplo disso? Josué. O que nós precisamos para derrotar também, para derrotar os gigantes, é experiência com Deus. Davi tinha experiência. Moisés tinha experiência. Josué estava adquirindo experiência na porta da tenda, observando Moisés. Davi tinha experiência do urso, do leão, tinha experiência de trabalho. Moisés, experiências com Deus, milagres aconteciam na sua vida. Josué, um discípulo fiel, estava ali firme, à porta da tenda. Agora deixa eu falar para vocês, pais, para nós encerrarmos com esse chamado. O discipulado que Josué tinha junto a Moisés é o discipulado que você, como pai, como mãe, precisa dar para os seus filhos. Que discipulado é esse, pastor? Não basta eu chamar os meus filhos, eu estudar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse com eles. É importante? Sim, tem que ser feito. Agora, sabe o que os teus filhos têm que ver em você? Você pai, você mãe, sabe o que você tem que mostrar para os teus filhos? Aquilo que Josué via em Moisés. O poder de Deus em ação na vida de Moisés. Não adianta você sentar com os seus filhos e estudar a palavra de Deus com eles. Se quando o primeiro gigante se levanta contra você, você é derrotado. Onde é que está o poder de Deus na tua vida, meu irmão? Onde é que está o poder de Deus na tua vida, minha irmã? Os teus filhos estão olhando você. O poder de Deus é manifesto na tua vida. Você é um guerreiro, um batalhador, um destruidor de gigantes, um vencedor de gigantes. Ou cada gigante que se levanta te derrota. Você vive de derrota em derrota, derrota em derrota. Que exemplo você está dando para os seus filhos? Que o teu Deus é um Deus fraco. Que esse evangelho é fraco. Que esse cristianismo é falso. Nós temos que mostrar para os nossos filhos o poder de Deus. Como somos vitoriosos em Deus. Você precisa ter experiência em Deus. É essa evangelização que o mundo tem que ver em nós. É esse o exemplo que o mundo tem que ver. É esse evangelho que nós temos que pregar. Aquilo que Paulo disse, nós não pregamos a vocês outra coisa, a não ser o quê? Cristo. E este crucificado. O que era isso? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você já experimentou, meu irmão, o poder de Deus na tua vida? Tem experiências com Deus? Pode testemunhar isso, teus filhos veem isso na tua casa? O Senhor te chama nessa noite para você ter experiência, fazer a diferença nessa sociedade corrompida, impactar a tua geração, alterar o rumo da vida das pessoas que convivem contigo. Como é que você quer fazer? O que tu quer fazer? Deus exige uma coisa de você nessa noite: posicionamento. Posicione-se. Diga, não, gigante, aqui não tem para você. Paulo diz, andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Você tem uma vocação, tem um chamado de Deus na tua vida, e Paulo diz, ande segundo esse chamado. Coloque-se em pé, por favor. Vamos orar. Quero orar junto com vocês. Quero te convidar nessa noite a você assumir posicionamento diante de Deus. Quem sabe você não tem impactado nem a sociedade, não tem impactado a tua geração, nem mesmo a tua vida tem sido impactada.
Senhor te chama nessa noite para você assumir um posicionamento. Qual é o posicionamento, pastor? Viver a tua vida de forma digna, conforme a vocação que você foi chamado por Deus. E aqui no versículo 2 ele diz: com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você que está sendo atacado pelos gigantes da vida, quem sabe já foi até derrotado, já pensou até em se entregar, o Senhor te chama nessa noite. Se posicione.